A inglesa que se afogou junto do Monte São Luís foi diretamente para o céu. Teve ela a contrição necessária no momento da morte e, ao mesmo tempo, o batismo de desejo. Tudo aconteceu por intercessão de São Miguel. Feliz naufrágio. Pio IX foi direto para o céu. Seu purgatório estava já feito na terra. Como sabeis que MP foi direto para o céu, pois não a vistes passar pelo purgatório? Deus me revelou e ele também, por pura bondade, permite que eu saiba o que vós me pedis, quando eu não o vi ou não percebi por mim mesma. A justiça de Deus nos retém no purgatório, é verdade, e nós o merecemos. Mas crede que a sua misericórdia e o seu coração paterno não nos deixam lá sem nenhuma consolação. Desejamos muito nossa união com Deus, mas Ele não a deseja menos do que nós. Na terra, ele se comunica de uma maneira íntima a certas almas e se compraz em lhes desvendar seus segredos. As almas que lhe são agradáveis são as que, no seu modo de proceder, não vivem e não respiram senão por Jesus, e só procuram ajudá-lo. No purgatório, há almas bem culpadas, mas arrependidas. E não obstante as faltas que têm ainda a expiar, estão confirmadas em graça e não podem mais pecar. São perfeitas, pois bem, à medida que, na proporção que uma alma se purifica no lugar da expiação, compreende melhor a Deus, ou Deus e ela se compreende melhor, sem, entretanto, se verem, porque então não haveria mais purgatório. Se nós não conhecêssemos a Deus mais do que quando aí na terra, nossas penas, nosso martírio não seriam tão poderosos, nosso martírio tão cruel. O que faz nosso principal tormento é a ausência daquele único objeto de nossos longos anos de desejos. E quando uma alma é destinada a ter uma mais bela coroa do céu, não tem também no purgatório mais graças do que as outras? Sim, quanto mais uma alma está destinada a ocupar um lugar mais elevado no céu, também os seus conhecimentos são mais extensos e sua união mais íntima com ele no lugar da expiação. Tudo aqui é proporcionado ao mérito. Os três amigos de VP estão no céu há muito tempo? Pois bem, que é feito das orações que se fizeram por eles? As pessoas que estão no céu e pelas quais rezam na terra podem dispor dessas orações pelas almas que desejam aplicá-las. É uma lembrança bem doce para as almas de outro mundo ver que os parentes e os amigos não os esqueceram na terra, embora não tenham mais necessidade de orações. E em retribuição, não são elas ingratas. Os juízos de Deus são bem diferentes dos da terra. Ele olha para o temperamento, o caráter, o que se fez por levianidade ou por pura malícia. Conhece o fundo dos corações. Não lhe é difícil ver o que nele se passa. Jesus é muito bom, sim, mas é muito justo também. Que distância há entre a terra que habitamos e o purgatório? O purgatório está no centro do globo. A terra mesma não é um purgatório? Entre as pessoas que nela moram, umas aí fazem o seu purgatório inteiramente pela penitência voluntária ou aceita. Estas, depois da morte, vão diretamente para o céu. Outras começam o purgatório na terra, porque a terra é um lugar de sofrimento, mas essas almas, como não têm bastante generosidade, vão acabar o seu purgatório da terra no purgatório real. As mortes repentinas são uma justiça ou uma misericórdia de Deus? Essas espécies de morte, às vezes, são justiças e outras misericórdia de Deus. Quando uma alma tem o temor de Deus e Deus sabe que ela está preparada para comparecer diante dele, para lhe poupar os horrores de angústia que poderia ter nos últimos momentos, Deus a retira deste mundo com uma morte repentina. Às vezes, também Deus toma essas almas por justiça. Não ficam de todo perdidas,
mas sem os últimos sacramentos, ou recebi-os às pressas, sem estarem preparadas para a última viagem. Seu purgatório é bem mais doloroso e se prolonga muito. Outros encheram a medida de seus crimes, abafaram a voz de todas as graças divinas, e Deus as tira da terra a fim de que não excitem mais a vingança divina. O fogo do purgatório é um fogo como o da terra? Sim, com essa diferença, que o fogo do purgatório é uma purificação da justiça divina de Deus, e o da terra é bem doce comparado com o do purgatório. É uma sombra junto dos grandes braseiros da divina justiça. Como uma alma pode se queimar? Por uma justa permissão de Deus. A alma foi verdadeira culpada, pois o corpo nada mais fez que obedecê-la. Que malícia tem o corpo morto? A alma sofre como se ela mesma tivesse corpo para sofrer. Dizei-me o que se passa na agonia e depois. A alma encontra a luz nas trevas? Sob que forma se pronuncia a sentença? Eu não tive agonia, como bem sabeis, mas eu posso vos dizer que no último momento decisivo, o demônio emprega toda a sua raiva em torno das agonizantes. Deus, para dar mais mérito às almas, permite que elas sofram as últimas provas neste último combate, sobretudo as almas fortes e generosas, a fim de que tenham um lugar mais belo no céu. Muitas vezes, no fim da vida, naqueles transes da morte, naquelas lutas terríveis contra o anjo das trevas, foste testemunha disso, saem elas vitoriosas. Deus não permite que uma alma que lhe foi dedicada na vida pareça nesses últimos momentos, pereça, perdão. As pessoas que amaram a Santíssima Virgem e a invocaram toda a vida recebem dela muitas graças nas últimas lutas. Acontece o mesmo para as que foram devotas de São José e de São Miguel, ou de algum santo. Nessa hora, então, é que a gente é muito feliz em ter um intercessor junto de Deus neste momento penoso. Há almas que morrem tranquilas, sem nada experimentarem do que acabo de vos dizer. Deus tem seus desígnios em tudo, faz ou permite tudo para o bem particular de cada um. Como hei de vos descrever o que se passa depois da agonia? Não é possível compreender o que se passa então. Vou procurar explicar da melhor maneira que posso. A alma, ao deixar o corpo, se encontra toda tomada, toda investida, se assim posso me exprimir, de Deus. Ela se encontra numa tal claridade que, num instante, percebe toda a sua vida e o que ela mereceu. É em meio dessa visão clara que se pronuncia sua sentença. Se é uma alma culpada e, por conseguinte, merece o purgatório como eu, ela fica de tal maneira esmagada sob o peso das suas faltas que ficam para apagar, que ela por si mesma se atira no purgatório. A alma vê o bom Deus, mas está aniquilada na sua presença. É só então que a gente compreende o bom Deus, o seu grande amor pelas almas, e que desgraça é o pecado aos olhos da majestade divina. Eu vi também meu anjo da guarda. Para vos dar a entender como é que São Miguel leva as almas ao purgatório, porque uma alma não se leva. Eu vos digo que é neste sentido que ele está presente na execução da sentença. Tudo quanto se passa no outro mundo é um mistério para o vosso. E quando uma alma vai direta para o céu? Para esta alma, a união começa com Jesus na terra, continua no céu, na morte, eis o céu. Mas a união do céu é muito mais íntima que a da terra. Tendes muito razão de não gostar dos êxtases. É preciso aceitá-los quando Deus os envia, mas Ele não quer que a gente os deseje. Não são essas coisas que levam ao céu. Uma vida mortificada e humilde é muito mais para se desejar e é muito mais segura. É verdade que diversos santos tiveram revelações de Deus,
que lhes dava isso depois de longos combates e de uma vida de renúncia, ou ainda porque queria se servir deles para grandes coisas, tanto em vista à sua maior glória. Todavia, tudo isto se fez sem ruído, sem brilho, no silêncio da oração, e quando eram descobertos, ficavam envergonhados e não falavam disso senão por obediência. Pelo que me dizeis, podeis ficar tranquila. Eis como se pode conhecer quando uma graça vem de Deus. Essas graças vêm como uma onda que vos surpreende num belo dia, como uma chuva em pleno dia claro, que se despeja sobre a alma, quando o céu parece mais sereno. Não se deve temer, então, haver procurado isso, pois nem se pensou nisso às vezes. Haveis de ter observado isso diversas vezes. É muito diferente isso das graças que julgam serem dadas por Jesus e não são mais do que trabalho na imaginação que as produziu. Estas devem ser temidas porque o demônio se aproveita de um cérebro fraco, de um temperamento mole e de um juízo pouco equilibrado, e ilude essas pobres almas que, entretanto, não pecam, contanto que se submetam às pessoas que as dirigem. E posso vos dizer que há muitas dessas neste mundo de hoje. O demônio procede assim para lançar a religião ao ridículo. Poucas pessoas amam a Deus como Ele o quer. Elas se procuram a si mesmas, julgando procurar a Deus, e sonham com uma santidade que não é verdadeira. Dizei-me então, em que consiste a verdadeira santidade? Já o sabeis, mas já que desejais, vou repetir o que já foi dito diversas vezes. A verdadeira santidade consiste em se renunciar de manhã à noite, viver de sacrifício, saber pôr de lado a toda hora o eu humano, deixar que Deus trabalhe como queira em nós, receber as graças que Ele nos dá com uma profunda humildade, reconhecendo-se indigna delas, estar, quanto possível, sempre na presença de Deus, fazer todas as ações sob o divino olhar e não procurar outra testemunha para os próprios esforços. Ter a Deus como única recompensa. Todas as coisas que eu já vos disse. Eis a santidade que Jesus exige e quer das almas que querem viver só para Ele. O resto não é mais que ilusão. Certas almas fazem seu purgatório na terra pelo sofrimento, outras por amor, porque o amor tem também o martírio. A alma que procura amar verdadeiramente a Jesus acha que, apesar dos seus esforços, ela não o ama na medida dos seus desejos. Isso é para a alma um martírio perpétuo, causado unicamente pelo amor, e não é um martírio sem grandes dores. É como já vos disse, um pouco daquele estado da alma do purgatório que se atira incessantemente para Deus, seu único desejo, e se vê repelida porque sua expiação não está acabada. Se eu não tivesse falado a ninguém tudo o que me dizeis, desde que estou vos ouvindo, qual seria o resultado? Sabeis que eu tenho um grande desejo de guardar segredo, guardar isso tudo só comigo? Sois livre de eu fazer ou não, mas se ainda não falastes disto, eu vos aconselho a que o façais, porque Deus nunca permitiu que a perfeição de ninguém viesse diretamente do céu. Ela habita na terra e quer que na terra mesmo ela se aperfeiçoe, segundo os conselhos que recebeste para isso. Fizeste bem em confiar o que vos custava tanto dizer, e demais, tudo isso não vem de vós, e Deus, que de tudo sabe tirar proveito para a sua glória, dirige tudo para o proveito daqueles que ele ama. Novembro, dezembro. O dia e a oitava dos defuntos trazem uma alegria no purgatório e se livram muitas almas? No dia dos mortos, muitas almas deixam o lugar da expiação para o céu, e por uma grande graça do bom Deus, só nesse dia todas as almas sofredoras, sem exceção,
têm parte nas orações públicas da Santa Igreja, até mesmo as do Grande Purgatório. Entretanto, o alívio de cada alma é proporcionado ao seu mérito. Umas recebem mais, outras menos. Entretanto, todas aproveitam essa graça excepcional. Muitas almas, pobres almas, só recebem este único alívio pela justiça de Deus durante os longos anos que passam no purgatório. Entretanto, não é no dia dos mortos que sobem mais almas no céu, é a noite do Natal? Há muitas coisas que eu vos poderia dizer, mas eu não tenho permissão. É preciso que me interrogueis, porque então eu posso responder. Eu estou bem aliviada pelas orações do reverendo padre. Dizei-lhe que lhe agradeço pelas orações que fez e que mandou fazer por minha intenção. Eu rezo sempre por ele, espero fazer mais ainda quando estiver no céu. Dizei-lhe também que eu sei que ele reza por mim e pelas almas do purgatório. Por permissão de Deus, há um sofrimento maior para as almas quando as orações que se fazem por elas não lhes podem ser aproveitadas. No purgatório, não se recebe as orações da terra, senão na medida em que Deus quer que sejam aproveitadas as almas. Depende da disposição de Deus. Quanto ao tempo da nossa libertação, não sabemos nada. Se soubéssemos o fim dos nossos sofrimentos, seria um alívio, uma alegria para nós, mas não. Vemos bem que nossas dores diminuem quando a vossa união com Deus se torna mais íntima. Mas em que dia? Segundo a terra, porque não há dias. E em que dia estaremos todos reunidos? Não sabemos. É o segredo de Deus. As almas do purgatório não têm conhecimento do futuro, a não ser que Deus lhes queira dar isso. Algumas almas o possuem, umas mais, outras menos. Mas o que adiante saber o futuro para nós? O que adianta saber o futuro para nós, a menos que se trate da glória de Deus e do bem de algumas almas? Não se admirem se o demônio e seus satélites têm algumas vezes conhecimento de coisas que se realizam no futuro. O diabo é um espírito e, por conseguinte, tem mais astúcia e conhecimento do que qualquer pessoa na terra, à exceção dos santos, aos quais Deus ilumina com suas luzes. Ele, o diabo, procura rondar por toda parte, procurando o mal. Ele vê o que se passa no mundo e, segundo a sua sagacidade, pode prever coisas que se vão realizar. Eis a única explicação. Desgraçados são aqueles que se entregam ao demônio e o consultam. É um pecado que desgraça a Deus e muito. Não está aí uma condenação do Espiritismo, que muitas vezes é uma conduta do diabo? Nota do tradutor. As almas podem algumas vezes, alguma vez se enganar? Sim, mas não quanto às coisas que existem, só quanto ao futuro. Pode acontecer, por exemplo, que Deus, na sua justiça, queira castigar um reino, uma província, uma pessoa. É uma intenção que ele manifestou. Todavia, se alguma pessoa deste reino, desta província, pela oração ou por outros meios, desarma a divina justiça, Deus fará a graça, concederá a graça ou diminuirá o castigo, segundo as previsões da sua infinita sabedoria. Muitas vozes muitas vezes permite que os grandes acontecimentos sejam preditos antes ou os dá a conhecer a algumas almas a fim de que elas previnem e afastam o castigo. A misericórdia de Deus é tão grande que ele não castiga senão em caso extremo. Assim, para aquela pessoa de que me falaste aquele dia, Deus me fez conhecer que não lhe infligirá castigo, senão pela metade, se ela permanecer nas mesmas disposições. Eis como a gente pode, às vezes, parecer que se engana. Há muitos protestantes salvos pela misericórdia de Deus. Um certo número de protestantes se salva, mas o purgatório deles é longo e rigoroso. Eles não abusaram da graça, é verdade, como muitos católicos, mas não tiveram as graças insígnes dos sacramentos e outros socorros da verdadeira religião,
o que faz com que a sua expiação se prolongue por muito tempo no purgatório. Eu falo mais baixo do que de costume, porque há 8 dias vós falais muito baixo com Deus na recitação dos salmos. Quando rezardes mais alto, eu falarei também mais alto. Conheceis no purgatório a perseguição que está sofrendo a igreja? Sabemos que a igreja está sendo perseguida e rezamos pelo seu triunfo, mas quando será ele? Eu o ignoro. Talvez algumas almas saibam. Eu não sei. No purgatório, as almas não ficam só ocupadas com seus sofrimentos. Elas rezam pelos grandes interesses de Deus, pelas pessoas que abreviam seus sofrimentos. Louvam, agradecem a Nosso Senhor as misericórdias infinitas para com elas, porque o limite do purgatório e do inferno para muitas almas foi bem extremo, e por um ou pouco não se condenaram. Imaginai qual não há de ser o reconhecimento, a gratidão dessas almas que foram assim arrancadas de Satã. Eu não vos posso explicar como vemos nós a terra, de modo muito diferente do vosso modo de ver. Isso só se pode entender quando a alma deixa o corpo. Então, a terra pode ela acabar de deixar, não lhe dar, voltando. Então a terra que ela acaba de deixar não lhe há de parecer mais do que um pontinho no horizonte sem fim da eternidade que se abre para ela. Eu percebo mais aliviado de uma das ações de graças feita com uma grande união a Jesus do que de uma oração vocal. O que Deus mais ouve? Tudo o que é feito com o espírito interior. Quanto mais íntima é a união de uma alma com Deus, mais essa alma é ouvida. Uma alma intimamente unida a Jesus é dona do seu coração divino. Deveis procurar sempre essa união que Jesus espera de há muito tempo de vós. Se quereis agradá-lo, eis o único meio: aproximar-vos sempre mais do seu coração, por uma grande atenção aos menores desejos da sua vontade santíssima. É preciso que ele vos vire e revire como bem queira, sem nunca encontrar resistência da vossa parte. Então, a vez de ver e compreender a sua bondade. Procurai trabalhar atentamente só por Deus. Não procureis outro para testemunha de vossas ações. 8 de dezembro, 2 horas da tarde, Imaculada Conceição. Ai, quantas vidas parecem cheias de boas obras, no entanto, na hora da morte estão vazias. Se soubesseis quão poucas são as pessoas que agem só por Deus e que praticam seus atos só por Deus, na morte, então, ai, quando a gente não está mais cego, quanto arrependimento. Ai, se refletissem algumas vezes no que é a eternidade, que é esta vida comparada com este dia sem noite para os eleitos, e esta noite que não há de ter fim dos condenados. Ama-se tanta coisa na terra, apegam-se a tudo neste mundo, exceto àquele que unicamente deveria merecer nossa afeição e a qual recusamos nosso amor. Jesus, nos tabernáculos, espera os corações que o amam e não os encontra. No purgatório se ama? Sim, mas é um amor de reparação. E se nós tivéssemos amado a Deus como deveríamos na terra, não seríamos tão numerosas e não haveria tantas almas no lugar da expiação. No céu, Jesus é bem amado? No céu se ama muito a Deus. Lá Deus é desagradado. Perdão? No céu se ama muito a Deus. Lá Deus é desagravado, mas não como na terra. Jesus deseja o amor na terra onde veio para se aniquilar em cada tabernáculo, a fim de que fosse mais fácil chegarem-se a ele. E, no entanto, não fazem isso, não o procuram nem amam. Eu vos disse que há almas que fazem o seu purgatório ao pé dos altares. Elas ficam ali pelas faltas que cometeram nas igrejas. Essas faltas que foram diretamente a Jesus, presente nos tabernáculos, são punidas com muita severidade no purgatório.
As almas que ficam diante do tabernáculo em adoração, lá estão em recompensa da devoção do santo lugar. Elas sofrem menos do que se estivessem no purgatório mesmo. E Jesus, que elas contemplam com os olhos da alma e da fé ao mesmo tempo, lhe alivia com sua presença real o que padecem a elas.